uma reflexão que eu deixo para a igreja. Amém? Entrando na palavra do Senhor, igreja, eu quero fazer uma leitura do tema, a qual foi dado em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15, aleluias, e 16. Aleluia, Senhor, meu Deus maravilhoso. Grande é o Senhor nosso Deus, Deus tremendo. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículos de número 15 e 16. Eu peço a toda a igreja que prestem bastante atenção e estejam ligados no trono da glória, o trono de Deus na qual você foi gerado. Vocês saíram de lá, igreja. Vocês saíram de lá. Nós não somos daqui. Nós estamos nos preparando para voltar para casa. Então se ligue de onde você é. O trono da glória. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15 e 16. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Vou ler novamente. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também. Quem tem que tornar santo? Nós temos, é uma obrigação, um objetivo nosso. Tornai-vos santos, aleluias, porque em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Podem se assentar dando glórias ao Senhor nosso Deus, aleluias. Santo é o Senhor, eterno, maravilhoso. Os irmãos que ainda estão com a Bíblia aberta, prestem bastante atenção, porque eu quero fazer uma observação ainda neste livro que nós lemos, amém? Na qual se encontra em 1 Pedro, capítulo de número 1, somente o versículo de número 2, os irmãos prestem atenção. Versículo de número 2 do primeiro capítulo: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui nós vemos, igreja, que é uma saudação do apóstolo Pedro, uma saudação de Pedro para a igreja. Porém, igreja, o que me chama muito a atenção neste versículo é que o Senhor nosso Deus, através de Pedro, ele vem dizendo: olha, eleitos. O que significa eleito? Escolhido, separado, capacitado. Os irmãos estão conseguindo compreender? Eu vou fazer uma ligação entre os dois versículos que nós lemos, porém eu preciso explicar. Então, se você é eleito, significa que você é escolhido, separado, capacitado e preparado para alguma coisa. E o nosso Deus, ele vem falando através de Pedro, que segundo a presciência de Deus Pai, vou explicar o que é isto, em santificação do Espírito. Então a santificação, ela é do Espírito. E a palavra Espírito na minha Bíblia está escrita com letra maiúscula, indicando que o Espírito na qual está sendo citado é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é santo. O Espírito é santo. E nós, os eleitos. Porém, ainda no capítulo de número 1, versículo 15 e 16, na qual foi separado como base deste culto, a palavra de Deus vem trazendo que nós temos que tornar santos.
Certo? É só uma introdução para nós entrarmos na palavra. Se nós temos que tornar santos, e quem é santo é o Espírito de Deus, o que nós temos que fazer? Porque santo é o Espírito de Deus, e nós temos que tornar santos, mas somos eleitos. E se somos eleitos, escolhidos, nós fomos escolhidos para a habitação do Espírito de Deus. E se você é casa do Espírito Santo de Deus, não se retenha em adorar esse Deus que você saiu da sua casa para glorificar. Amém? Aleluia, santo é o Senhor nosso Deus. Explicando para os irmãos a palavra, eu só separei duas palavras na qual eu quero trazer o significado delas para nós entendermos melhor. Aleluias. Que é santidade, na qual é o tema deste culto, e presciência. Isso está no dicionário da língua portuguesa, igreja. Santidade é tido como a qualidade ou a virtude de santo, daquilo ou daquele que é santo, e está diretamente ligada com a religiosidade. Santidade advém de santo, que é uma conotação pertencente à religião, ou a ritos tidos como sagrados e que estejam associados à divindade, aquilo que é puro e perfeito. Então, quando o nosso Deus nos diz para tornarmos santos, nós precisamos ser puros e perfeitos. Mas pastor, é tão difícil ser santo? É tão difícil ser perfeito? Porque a própria palavra do Senhor também diz: não sejais justos demasiadamente. A palavra do Senhor vem dizendo assim, porque se você ser justo demasiadamente, você pode estar errado achando que está certo. E se você achar que está certo estando errado, você peca. E você deixa de ser santo. Você deixa de ser puro. Você deixa de ser perfeito. Então, pastor, é tão difícil ser santo? Porém, igreja, eu quero trazer o entendimento para a igreja a respeito da palavra presciência, para nós entendermos o termo santidade. Por isso eu trouxe o versículo de número 2 do capítulo de número 1. Segundo a presciência de Deus. E agora vamos entender o que é presciência. Prestem bastante atenção, igreja. Presciência, qualidade de quem é presciente. Ainda não entendi nada, pastor. Que sabe com antecipação. A palavra presciente significa que sabe com antecipação. Previsão, ciência inata, anterior ao estudo, intuição, cautela, previdência. Esse é o significado do dicionário da língua portuguesa. Mas pastor, explica melhor, porque eu ainda não entendi. Ei, igreja, quando a palavra do Senhor no versículo de número 2 vem falando segundo a presciência de Deus, e também nos colocando como eleitos, Deus está dizendo: ei, você vai tornar santo no momento em que eu te chamar para voltar para quem é santo, porque eu te escolhi, eu te elegi, eu te separei e estou te capacitando. E se eu estou dizendo, é porque eu sei o que vai acontecer no futuro. Os irmãos estão conseguindo compreender? Então, para entendermos melhor, nós podemos dizer que a santidade, ela é algo que está preparado para mim e para você. Mas só vai conquistar a santidade aquele que busca, aquele que torna. Amém, igreja? Aleluia, santo é o nosso Deus. Deus tremendo, Deus maravilhoso. Aleluias. Deus é grande. E a palavra do Senhor, igreja, ela é tão viva e eficaz, é tão verdadeira, que ela
não nos deixa desamparado em momento algum. Porque às vezes nós podemos, no meio da tribulação, no meio da dificuldade, pensar: eu vou desistir porque está tão difícil tentar ser santo. Mesmo que nós venhamos entender o que é realmente ser santo e como nós vamos adquirir a santidade, como hoje a igreja sabe que é algo futuro, mas que é algo que você tem que buscar dia após dia, mesmo sabendo disso, ainda assim é difícil adquirir, é difícil conquistar, porque as dificuldades e as adversidades são muitas, as tribulações são grandes, sim, mas ela é grande para o pastor Rafael, para o pastor Oniel, para o pastor Pedro Miranda, para mim, para o presbítero Jorge, o diácono Henrique e a todos os irmãos. A dificuldade ela é para todo mundo, cada um na sua medida, mas todos temos. Então nós não temos desculpa para dizer: olha, fulano de tal vai ser santo, mas eu não vou porque eu não consigo. Os irmãos estão conseguindo compreender? Eu não vou ser santo porque eu não consigo. Porém a palavra de Deus ela vem nos dizendo que o Senhor Jesus Cristo, Ele não coloca um fardo nas nossas costas maior do que aquele que você possa carregar. Então quer dizer que quando você diz que não consegue ser santo, que não consegue ser separado, que não consegue ser eleito de Deus, segundo a presciência dEle, na qual Ele mesmo está dizendo: olha, eu e você seremos santos na presença do Senhor, porque somos casa do Espírito de Deus, que é santo. E Ele dizendo isto, e nós dizendo: olha, eu não consigo, isso significa que você não quer carregar o fardo que você consegue carregar. Essa é a verdade. O nosso mundo, o mundo em que nós vivemos, está desta maneira. As pessoas abrem mão de Deus, abrem mão do caminho do Senhor, abrem mão da obra de Deus, abrem mão de pregar a palavra de Deus, porque não querem carregar o fardo que está sobre as suas costas. Mas eu quero alertar a igreja de uma coisa: o fardo que você não quer carregar, ele não sai das suas costas. Você querendo estar na presença de Deus ou não, ele vai permanecer. Porque você não vai deixar de ter luta quando você desiste de Deus. Pelo contrário. Porque quando você carrega o fardo na presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, está lá para te ajudar. Mas quando você não está na presença de Deus, nem mesmo o Espírito Santo de Deus querendo, ele não pode fazer nada. Até aqui os irmãos estão entendendo? Aleluias. E a palavra do Senhor também vem nos dizendo em João capítulo de número 15, versículo de número 4, não preciso os irmãos abrirem, mas prestem bastante atenção na palavra do Senhor, na qual diz assim: olha, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E aí eu digo para mim e para você: o Senhor Jesus Cristo, Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Mas se nós escolhemos ser cortados da videira, a culpa é de Deus? Se nós escolhemos deixar de ser santos, a culpa é de Deus? Não. Ele está dizendo: olha, permanecei em mim. E você permanecendo em Deus, Ele permanecerá em nós. E quando Ele diz que permanecerá, Ele está dizendo: olha, eu estou dentro de você. Eu permanecerei em vós. Ele está dentro. Ele está dentro. E aí, igreja? E aí? Como fica a questão da santidade? Será que realmente é impossível? Será que realmente é algo inacessível, intocável? Será que é algo que realmente não é válido você se esforçar para garantir? Para conseguir, para conquistar? Como que fica? Aleluias.
Deus tremendo, Deus maravilhoso. Quero comentar um pouquinho sobre o tema na qual foi dado, referente à palavra. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15 e 16. E uma coisa que me chama a atenção, igreja, é o motivo de Pedro escrever essa carta. Pedro, ele escreve esta carta para pessoas como nós. Ah, pastor, como que o senhor tem tanta certeza? Porque ele escreveu para os gentios e os exilados, os forasteiros que habitavam em terras distantes, que não faziam parte da sua nação. Isso está lá no primeiro versículo. Ele escreve esta carta para os da igreja de Cristo, que pela perseguição tiveram que sair dos seus lugares, da sua descendência, da sua nação, para habitar em terras distantes e desconhecidas. Ah, pastor, mas eu vivo onde eu nasci? Sim. Se você estiver ligado só na terra, então você está no lugar certo. Se você estiver firmado somente no mundo, então você realmente está no lugar certo. Você está no lugar onde você nasceu. Porém, igreja, eu digo para mim e para você, eu não nasci aqui na terra. Eu não nasci aqui da terra. Sabe por quê, igreja? Um ensinamento que alguns dos filósofos cristãos, porque a filosofia ela parte do cristianismo, a filosofia ela parte da religiosidade, porém chega um certo período em que elas é desmembradas, ou seja, a religiosidade e o cristianismo ficam de lado e a filosofia fica do outro lado. Existem alguns filósofos que estudam que no momento em que Deus foi criar o homem, Deus pegou o barro, Deus pegou o pó da terra, certo? É algo material que está no mundo. Deus pegou algo que está no mundo, porém, em uma época em que só havia criações de Deus. Então o pó também foi criado por Deus. O pó também é de Deus. Deus pega o barro, molda um ser físico, mas o que me chama a atenção é que ainda não há vida. Ainda não existe vida neste ser. Ele forma o homem do barro. Porém, igreja, ele só passa a ser alma vivente quando o Senhor Deus sopra o Espírito em suas narinas. E quando Ele sopra, o Espírito passa a habitar no ser que Deus acabou de criar. Você só é vivo porque o que saiu do céu está dentro de você. Você só está vivo hoje, andando, falando e respirando, porque o Espírito de Deus que não habita na terra, mas sim na glória, está dentro de você. Então você não é daqui. Porque quando acontecer o arrebatamento, ou quando Deus chamar você para a morte, e querer te levar daqui para uma vida eterna, a matéria, ela já não existirá mais. A matéria será transformada num corpo de glória, um corpo incorruptível, um corpo digno de ir para o céu. A matéria pecaminosa não existirá mais. Então, se você estiver firmado na matéria, se você estiver firmado no mundo, se você estiver firmado na terra, isso pode impedir você de voltar para casa. E Pedro, ele vem advertindo aos forasteiros, aos moradores de terras distantes, para que eles permanecessem nos ensinamentos, naquilo que eles aprenderam mediante os ensinamentos de Cristo. Aleluias, Deus maravilhoso, Deus tremendo, aleluias. E aquele povo
perseverava na presença do Senhor. Aquele povo permanecia na presença do Senhor. Aleluias. Vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 1. Aleluias. Grande é o nosso Deus. Aleluias. Nós vamos falar um pouquinho sobre um exemplo de tudo que eu estou dizendo aqui hoje. Os irmãos vão compreender através do testemunho vivo de um ser criado por Deus, e que eu tenho certeza que assim como eu e você vai morar no céu. Aleluias. Vamos ler versículo de número 3. A palavra do Senhor diz assim, olha: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Só até aqui. Pastor, não entendi nada. Mas neste momento, igreja, foi quando os discípulos separaram, instituíram os diáconos na igreja primitiva. E dentro dos diáconos, os 7 separados naquele momento, havia Felipe. Este certo Felipe era um homem morador da cidade de Cesareia, casado e pai de 4 filhas. Tá, pastor, até aí tudo bem, é uma pessoa normal, é uma pessoa que era fiel ao Senhor, mas o que ele fez de mais? Qual é o exemplo que ele nos traz, pastor? Para nós aprendermos a ter uma vida diferente, uma vida de busca pela santidade. Felipe, sendo casado, pai de 4 filhas, ou seja, tinha uma família para cuidar, para sustentar, tinha que trabalhar, foi escolhido como diácono. O diácono naquela época era separado para cuidar dos órfãos e das viúvas, era para servir às mesas das pessoas que estavam com fome, que não tinham condições de se manter. Mas Felipe tinha uma virtude que nunca o segurou na terra. Além de ser diácono, de estar no lugar de cuidar das pessoas necessitadas, era uma pessoa que pregava, era uma pessoa que, independente da sua situação, ele nunca mediu esforços para pregar a palavra de Deus. Aleluias. Aleluias. Então nós temos que entender que dos 7, todos tinham boa reputação, eram cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Aleluias. E o engraçado, igreja, é que quando Deus separa, assim como Ele diz para mim e para você em 1 Pedro, no versículo de número 2, no capítulo de número 1, que nós fomos eleitos, isso está dizendo que nós somos de boa reputação, nós somos cheios do Espírito Santo e de sabedoria, porque senão nós não fomos escolhidos, nós não fomos separados. E neste momento, igreja, em que nós entendemos que somos eleitos de Deus, e que somos pessoas de boa reputação, pessoas cheias do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus habita em nós, e pessoas cheias de sabedoria e de conhecimento, porque são pessoas que pregam a palavra, e que ouvem a palavra, e que praticam a palavra, nós podemos entender que o nosso objetivo nesta terra
não é só ficar sentado na cadeira, não é só sair da nossa casa e vir ouvir a palavra de Deus e voltar para trás. A nossa função não é só esta, porque para adquirir a santidade, igreja, nós temos que buscar, nós temos que nos transformar santos. Mas como foi falado aqui também hoje, não é só as obras, não é só você sair da sua casa e vir para o culto, tendo ali uma fidelidade com o horário, chegando na sua casa, não é só você vir aqui e falar: ô pastor, o senhor está precisando do quê? O senhor está precisando disso, daquilo? Não. Se você não der crédito à palavra, de modo que você queira que outras pessoas entendam e conheçam a palavra na qual você acredita, não adianta nada. Se você não dá crédito ao que você faz todos os dias, não adianta de nada. Se você não dá crédito em sair da sua casa, vir para o culto, adorar a Deus, ouvir a palavra do Senhor e voltar para casa, como se nada tivesse acontecido, então você vai continuar na terra, você vai continuar aqui. Mas isso, igreja, nós vamos entender através da vida de Filipe, porque nós já conhecemos Filipe como um pai de família e como pai de 4 filhas. Mas o que me chama a atenção na história de Filipe, que se encontra em Atos, a partir do capítulo de número 6, nós vamos ver que as 4 filhas de Filipe profetizavam. Vamos prestar atenção aí, igreja. As 4 filhas de Filipe profetizavam. Mas Filipe era uma pessoa que, além de cuidar dos órfãos e das viúvas, era uma pessoa que, por amor à palavra, ele viajava. Ele não parava em casa. Ele não parava em casa. Pela obra de Deus, ele viajava para todos os cantos da terra. Mas mesmo assim, as filhas seguiam os mesmos caminhos do pai. Ah, pastor, não estou entendendo. Deixa eu dizer para mim e para você. Filipe não era um homem só de obra, não era um homem só que saía para ministrar a palavra, não era um homem só que obedecia em cuidar dos órfãos e das viúvas, não. Ele era um homem que dava testemunho. E o servo de Deus, ele tem que ter testemunho. O servo de Deus, ele tem que entender que ele é a imagem e semelhança de Cristo, que quem habita nele é o Espírito Santo de Deus. E se Filipe não desse testemunho para as filhas e para a esposa, as filhas não eram profetisas, porque as filhas não iriam acreditar numa coisa na qual o pai acredita e que seja um pai ruim para elas. Um pai ausente, era um homem que viajava muito, que pregava a palavra, sim, mas era um homem que quando chegava em casa, dava amor às filhas, dava testemunho para as filhas, mostrava para elas o caminho verdadeiro. Um homem que buscava a santidade, um homem íntegro, reto, temente, conhecedor da palavra e obediente. Mas aí, igreja, não fica só aí, não fica só aí, porque quando você dá crédito à palavra de Deus, de modo que você comece a levar a palavra de Deus para outras pessoas necessitadas, algo tem que acontecer, algo tem que acontecer, igreja. E aí é onde está o caminho para a santidade, porque a santidade, igreja, não é você ficar de joelho dobrado 24 horas orando ao Senhor e dizendo: Senhor, eis-me aqui. Não,
Se você não tiver alicerçado na palavra, nada disso vai adiantar. E uma coisa tremenda que acontecia com Filipe, aleluia, santo é o Senhor nosso Deus. Deus tremendo, aleluias. Filipe, mais precisamente em Atos no capítulo de número 8, versículo de número 6 e 7, quando ele pregava a palavra, aonde ele estava, que ele falava da palavra, do amor de Cristo, pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, sinais de maravilhas aconteciam, simplesmente por ouvir a palavra que saía da boca de Filipe. Eita Deus maravilhoso! E o mundo está aqui, olha, eu vou na missionária fulano de tal, eu vou no pastor fulano de tal, porque ele vai orar e Deus vai usar e vai me abençoar e vai me curar. Quando na verdade a cura está na sua boca. Quando você professa a palavra de Deus, algo tem que acontecer, e é algo sobrenatural, porque quando Filipe pregava, a palavra era assim, entregada, ministrada, e os milagres aconteciam, porque ele era um homem audacioso, um homem que acreditava no que estava dizendo. Então, igreja, eu posso entender que a santidade ela não é impossível. O que torna a santidade impossível para mim e para você é você não acreditar na palavra que você está querendo seguir. Ah, Senhor, eu preciso tanto disso. Ah, mas será que eu vou conseguir? A sua palavra final vai ser esta? A sua palavra na qual vai fazer você conquistar vai ser esta? Será, Senhor, que eu vou conseguir? Ei, cadê a autoridade? Cadê a atitude? Cadê a audácia que o Espírito Santo de Deus tem na sua vida quando Ele faz habitação? Aonde está o Espírito de Deus nisso? Quando Filipe pregava, pessoas saíam andando, sinais de maravilhas aconteciam. Ah, pastor, mas o senhor está falando de Filipe, está lá na Bíblia, um homem conhecido, um homem especial de Deus. Verdade, verdade, mas eu vou surpreender a igreja. Para terminar, aleluias, eu posso entender que ser santo é envolver as pessoas à sua volta, ao ponto de as mesmas buscarem ser santas também. Aleluias. Vamos voltar na palavra de Deus, no tema na qual foi nos dado? Sejais santos como eu sou. Jesus foi santo na terra, e Ele nos envolve a ser santos. E nós, a partir daí, nós temos que envolver as pessoas a ser santas também, porque nós somos imagem e semelhança. Se Jesus é santo, nós somos santos. Se nós somos santos, o meu irmão em Cristo, o meu próximo é santo. Ele precisa ser santo, mas para que ele seja santo, ele tem que ver testemunho em você. Você tem que ser. Se você não for, o seu próximo não vai ser. É uma reação em cadeia. A santidade, ela é uma reação em cadeia. Não é algo impossível, é algo que envolve as pessoas, que cativa as pessoas. Se você busca ser santo, os que estão à sua volta vão querer ser como você é. Aleluias. Ser santo não é impossível, pois a santidade é um estado futuro daqueles que têm Jesus como centro de suas vidas. Quem aqui tem Jesus como centro da sua vida? Agora eu vou fazer a pergunta de novo, mas eu vou pedir para que vocês façam essa pergunta para vocês mesmos.
Quem aqui tem Jesus como centro da sua vida? Pergunte para você mesmo. Eu tenho Jesus para mim como centro da minha vida? Eu estou vivendo segundo a vontade de Jesus? Eu estou sendo santo como Jesus foi? São tantas perguntas que nós podemos fazer a partir destas, mas são perguntas construtivas, que nos levam a refletir em tudo aquilo que nós praticamos e aquilo que nós podemos praticar a partir daí. Ser santo não é ser perfeito de forma imediata. Ser santo é procurar consertar aquilo que está errado para ser certo. Aleluia, santo Deus. Ah, Deus maravilhoso. De modo que os sinais e prodígios sigam os que creem. Quem crê em Jesus? Quem crê em Jesus? Aleluia, santo é o Senhor nosso Deus. Filipe era um homem que foi citado na Bíblia, é um homem especial, é um homem separado, escolhido, separado como diácono, para a boa obra do Senhor, sim. É um exemplo para nós, sim. Porém a palavra de Deus vem dizendo que Filipe fazia milagres, sinais e prodígios simplesmente por pregar a palavra. E eu digo para mim e para você, todos nós somos acessíveis à palavra. Se nós temos a palavra de Deus, nós podemos transmiti-la. E se nós transmitimos a palavra de Deus, os sinais e prodígios, os milagres acontecem. Porque está escrito na palavra de Deus em Marcos, no capítulo de número 16, versículo 17 e 18. Para finalizar, eu peço que a igreja fique de pé, porque eu já vou entregar o microfone. Aleluia, santo é o Senhor nosso Deus. E que esta palavra fique gravada no seu coração. A palavra do Senhor diz em Marcos, no capítulo de número 16, versículo 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Somente aqueles que creem vai dar glória e vai dar aleluia. Vou terminar de ler. Aleluias, Deus tremendo. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Nesta noite eu estou pregando a palavra para mim e para você, e nesta noite eu estou estendendo a minha mão em favor da vida de cada um de vocês, e digo: se houver enfermidade, vai cair por terra. Se houver perseguição, vai cair por terra. Se houver tribulação, vai cair por terra, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e não mente, e ela está dizendo: aquele que crê, estes sinais seguirão a mim e a você. Aleluias, oh Deus maravilhoso, Deus grande, Deus forte, Deus poderoso.